vamos tentar ver qual é o conceito de instrumentação. O conceito diz assim: é a ciência que aplica e desenvolve técnicas para adequação de instrumentos de medição, transmissão, indicação, registro e controle de variáveis físicas em equipamentos nos processos industriais. Então, é a ciência que aplica e desenvolve técnicas para adequação de instrumentos, ou seja, os instrumentos são fabricados para medição, para transmissão, para indicação e registro e controle de variáveis físicas em equipamentos nos nossos processos. Então, essa é a definição de instrumentação. E quais são as funções dos instrumentos? Bom, todo instrumento tem um elemento sensor. Como o próprio nome diz, já sugere, sensor, a função dele é detectar a variável medida, que pode ser pressão, pode ser temperatura, pode ser nível e pode ser vazão, né? Então pode ser qualquer uma dessas quatro aí, ou tantas outras, né? Tantas outras. Eu numa feira eu me lembro de ter visto um sensor que ele detectava água no óleo. Ou seja, dentro do mesmo recipiente, ele mergulhado lá, ele conseguia identificar quando tinha a água dentro do óleo. Então é um sensor de grande valor, porque todo mundo sabe que quando você tem água dentro, misturada com óleo, isso para o sistema hidráulico é simplesmente um terror. Então você tem ali um sensor, que ele tem um instrumento, que ele tem um dispositivo sensor que consegue enxergar se existe água misturada com o óleo ali, tá certo? Então, ele também tem a função de transmissor, né? Então, uma vez que ele capta, ele detecta aquela medição, água ou óleo, bom, água ou óleo, pelo menos esse instrumento, ele transmitia com um contatozinho seco. Se ele detectava água no óleo, ele ia lá e pum, fechava um contato e avisava o PLC, ó, tem problema aqui. Mas vamos supor que você esteja falando de um sensor de pressão, né? Um transdutor de pressão ali, né? Onde ele está conectado ao processo e ele está medindo uma pressão de, sei lá, 100 bar, né? 100 bar, de 0 a 100 bar é a faixa dele de medição. Então, desse 0 a 100 bar, uma vez que o elemento sensor dele faz a medição, né? Ele está ali, ele consegue medir, aí ele vem para a segunda característica do instrumento, que é a transmissão. Ele transmite esse sinal. Transmite esse sinal também de forma analógica, né? De forma analógica. Ou seja, com um sinal de 4 a 20, né? Eu estou mostrando aqui assim, ó, na telinha, 4 a 20 miliamperes. Carlos, e instrumentos, todo instrumento só trabalha com 4 a 20 miliamperes? Não, não. Se você pegar os instrumentos mais antigos, mas eu digo bem antigos mesmo, eles trabalham com 0 a 5 miliamperes. Você encontra instrumentos de 0 a 20 miliamperes. Você encontra instrumentos de 0 a 10 volts, tá? Então você encontra vários sinais. Mas assim, o mais comum é o 4 a 20 miliamperes. E por uma razão bastante interessante. Qual é essa, Carlos? É que quando você tem um sinal de 4 a 20 mA, você tem sempre um sinal flutuante, né? Que imagina aí que ele seja de 0 a 20 mA. Então, você sabe que 0, e ele vai fazer uma medição de pressão que é de 0 a 150 quilos, ou bar, tá? Quando essa pressão for 0, qual é a saída desse sensor? Se ele for de 0 a 20 mA, ele vai ser 0 mA. E quando ele for 150 kg, vai ser 20 mA. E o que é que acontece se esse cabo for cortado? Se esse cabo for cortado, a corrente vai continuar sendo 0 mA. E sendo 0 mA, imagina, quando essa pressão subir, ela vai começar a subir, e o sensor não vai mais conseguir detectar. E nem vai conseguir detectar que existe um defeito. Então, uma das vantagens que se convencionou também o sinal de 4 a 20 mA é porque ele traz segurança.
ele é um sinal que fica suspenso, né? Ou seja, se ele é de 4 a 20 mA, ele varia aí 16 mA. Então, aquela faixa de 0 a 150 bar, ela tem uma variação de 16 mA. O que é que acontece, Carlos, se esse cabo quebrar? Se esse cabo quebrar, a corrente vai a zero. Ela indo a zero, aí lá na lógica do PLC vai ter uma lógicazinha que vai dizer, ó, o canal de entrada está em underrange, né? Ou seja, está com valor abaixo de 4 mA. Então, tem coisa errada no instrumento, né? Então, é muito comum você encontrar, na maioria dos casos, os sinais de instrumento de 4 a 20 mA. Mas só que tem novidade aí, né? E aí, novidade que a gente vai falar disso mais para frente. Que a instrumentação vem evoluindo junto com a automação, e a instrumentação da indústria 4.0 já nem usa mais o sinal de 4 a 20 mA, ele já usa rede ASE ou rede IO-Link. Ou seja, esse sinal que antes vinha por um sinal de corrente, ele agora vem por um protocolo ASE ou IO-Link. Principalmente a IO-Link, que vem aí agora substituindo a rede ASE, tá certo? Então, mas esse é um assunto um pouco mais para frente, só para a gente fazer esse preâmbulo aí, essa introdução na área de instrumentação para vocês, tá bom? Outra coisa, outra característica dos nossos instrumentos é ser indicador, né? Então, ele apresenta o valor instantâneo da variável, né? Então, esse sinal do 4 a 20, ele vai geralmente para um supervisório, para um EHM, onde você vai ver a distância. Mas vários instrumentos, eles mostram no próprio instrumento qual a grandeza, né? Trazendo para o exemplo que eu estava falando com vocês, que era de pressão, é bem interessante porque, geralmente, quando a gente queria medir pressão num processo, a gente colocava um manômetro, né? Vocês lembram que você colocava ele lá, você rosqueava e ele ficava lá, o manômetro, né? Porém, com a instrumentação mais moderna e digital, você coloca ele ali. Então você tem instrumentos que não têm indicação no local, mas tem instrumento que já vem com a indicação ali digital no local, né? Como o instrumento vem alimentado em 24 volts, geralmente ele tem lá a indicação digital, onde você vê a pressão, você vai acompanhando ali no campo. Isso é bastante interessante por conta do pessoal da mecânica, né? Porque geralmente o pessoal da mecânica é muito comum, não estou dizendo que são a regra, eles geralmente não acessam o sistema supervisório. E como eles não acessam o sistema supervisório, então eles ficam muito com a informação de campo. Tá? Então, quando você tem esses instrumentos que têm indicação lá no campo, eles olham ela, eles tiram a sua referência por ali. E se você colocar um instrumento cego, que não tem indicação, aí eles vão optar em botar ali um T e colocar o manômetro, porque isso facilita o dia a dia deles, tá certo? E outra questão dos instrumentos é regular, controlar uma variável, né? Na década de 90, era muito comum você encontrar os controladores. O que era isso, Carlos? Os controladores. Eles eram equipamentos que eles... vamos supor, vou dar um exemplo aqui. O controle de nível de um tanque, tá? Imagina aí, não é que toda vez que a gente fala tanque, o cara associa a caixa d'água, né? Ah, não, é uma caixa d'água. Não, eu estou falando de um tanque. E imagina aí que esse controle o líquido que fica dentro desse tanque seja um material químico, né? Assim, de contaminante, né? Ou seja, de risco, né? Para o meio ambiente, ou seja, não pode transbordar sob hipótese alguma. E aí o que é que você faz? Nesse tanque você tem constantemente líquido entrando e líquido saindo. À medida que o líquido vai saindo com uma velocidade maior do que o que vai entrando, o tanque tende a secar, né? Só que o tanque também, dentro da sua regra, ele também não pode secar completamente. Então, quando o sistema perceber que o tanque está secando, ele vai colocar mais uma bomba para encher mais rápido para poder recuperar o nível. O ideal sempre é que esse tanque fique num nível que nós chamamos de set point, adequado para ele poder ficar ali controlando o tempo todo. Então, na década de 90, o que é que nós fazíamos, né? Você tinha um elemento sensor de nível, que media o nível desse tanque, né?
E esse sensor, ele vinha para um controlador, né? Um controlador, o nome era esse mesmo, controlador. E esse controlador, em função do nível, se estava mais alto ou mais baixo, ele regulava uma válvula que, vamos dizer assim, uma válvula reguladora, né? Uma válvula que aumenta ou diminui a vazão de líquido que passa por ela, né? Geralmente tem aquelas válvulas Globo, né? Que são válvulas que conseguem regular a vazão. Então, ele aumenta ou diminui o fluxo de líquido, que pode ser qualquer líquido, entrando dentro desse tanque, né? Então, percebam que nesse momento, se o aumento da entrada do líquido é em função do nível, então eu tenho uma malha fechada aí, né? Então, o que é que acontecia, gente? Nesses processos, dentro dessas características que eu estou dizendo para vocês, eles geralmente colocavam esses controladores para fazer esse controle refinado e aquilo era um controle de uma malha fechada. Com a evolução do PLC, todas essas malhas passaram a acontecer lá dentro do PLC. Com isso, os controladores reduziram a sua utilidade dentro da indústria. Eu não vou dizer que eles não existem mais, eles existem, eu não conheço todos os tipos de indústria, mas na maioria dos casos, essa atividade passou a ser desenvolvida pelo PLC. Lá dentro da lógica, você cria uma malha fechada através de uma função que o PLC tem, e ele faz esse controle agindo como um controlador. Você tem um controlador lá dentro do PLC. Ou seja, com isso, eu reduzo o custo, né, de você ter, além de ter um PLC, você tem que comprar um controlador. Tá certo?